Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência nas nossas aulas sobre o plano de carreira, de Guarulhos, o plano do magistério, essa é a nossa terceira parte e a gente vai concluir hoje falando desse importante tópico aí. Nós paramos na aula 29 e agora a gente vai dar sequência aqui na aula no artigo 30, Artigo 30. Então, gente, esse capítulo 12 aqui, vai falar do sistema remuneratório. Já aviso vocês de antemão que essa parte das tabelas e tal, essa parte que eu vou falar agora, cai muito pouco, Então, o artigo 30, os valores da remuneração dos integrantes do quadro do magistério municipal, abrangidos por esta lei, são fixados na escala de remuneração do quadro do magistério municipal, composto de 5 tabelas. Então, se a banca perguntar, é importante você saber isso aqui de 5 tabelas, nos termos previstos do anexo 2 desta lei a saber. O que é toda a lei do magistério tem um quadro lá onde você tem uma tabela e nessa tabela você tem diversas remunerações ali aonde você vai sendo enquadrado de acordo com a sua evolução funcional, tá? Então, a tabela 1, dos empregos de agente de desenvolvimento infantil e professor de educação infantil, da ADI e do professor de educação infantil, onde tem lá na jornada completa de trabalho e na B, jornada integral de trabalho, que falamos em aulas anteriores sobre isso. Na C, jornada completa de trabalhos dos professores de educação física e na D, jornada integral de trabalho, e na E, desconfigurou aqui, jornada de pedagógica integral. Então, não tem nem muito o que perguntar aí, Então, você tem que, na verdade, na aula anterior que eu falei, saber quais são as jornadas, os horários de trabalho coletivo, os horários que você tem livre, Então, isso é importante você saber, tá? A tabela 2, o inciso 2. Tabela dos empregos de professor de educação básica 1, professor de educação básica e professor de educação especial. Então tem lá o item A, a linha A, jornada de trabalho, jornada básica de trabalho, jornada completa de trabalho, jornada pedagógica parcial e a D, jornada pedagógica integral, também repetindo aquilo que nós vimos lá atrás. E a terceira tabela, o inciso 3, tabela 3 das funções de vice-diretor, professor coordenador pedagógico e coordenador de programas educacionais. Aí a linha A, 125 horas mensais, a B, 200 horas mensais e a C, 150 horas mensais. Aqui pode aparecer uma pergunta. Não é tão provável assim, Mas é importante você saber que a linha A é 125, a B 200 horas e a C 150 horas, Se perguntar, poderia ser essa pergunta aqui, tá? Mas é muito difícil, certo? Inciso 4, tabela 4 dos empregos de diretor de escola, pedagogo e psicólogo escolar, e a tabela número 5, que é a dos empregos de supervisor escolar. Então, é muito difícil a banca perguntar isso, porque a tabela muda constantemente os valores, quando tem aumento, quando enfim. Então, não é muito comum cair, tá, gente? Por isso eu estou comentando por ter já analisado várias provas e raramente aparece uma pergunta sobre isso. Parágrafo 1. A amplitude remuneratória de cada emprego integrante do quadro de magistério municipal corresponde a 17 referências numéricas. Aqui pode ter pergunta, Por quê, gente? Ele está perguntando quantas referências tem nesse quadro? 17. E aí você precisa lembrar isso, tá? Porque a banca tudo quando é prova de legislação, quando tem números assim, você preste muita atenção, porque as bancas gostam de perguntar. Então aqui é 17 referências numéricas, não esqueça disso, incluídas a inicial e a final, então são 17, e dos graus, tá? E os graus correspondentes das letras A a T. Aqui a banca pode perguntar para vocês também, tá? Então são 17 referências numéricas e letras de A a T nos termos do anexo 2 previsto no caput desse artigo. Isso você tem que saber, De A a T, 17 numéricas, de A a T,
nas letras, né? Imagina só a tabela que eu mostrei para vocês lá, né? Você tem as referências numéricas e você tem as referências por letra. Então você pode ser um A, o A1, né? Você pode ser T11, né? Enfim, T16, 17, que é T17 a última referência, né? Porque são 17 e até a letra T. Então T17 é a última referência que você pode ter ali remuneratória no quadro do magistério, certo? Parágrafo 2. Para os efeitos desta lei, o padrão remuneratório é composto de uma referência numérica e do grau a que alude o parágrafo anterior desse artigo, apenas reforçando aquilo que eu falei aqui das referências numéricas e dos graus. Parágrafo 3. O salário inicial do quadro do magistério, conforme previsto nas tabelas referidas, não será inferior ao previsto na Lei Federal de 11.738, de 16 de julho, que institui o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público de educação básica. Professor, por que tem esse parágrafo? Obviamente que se tiver alguma tabela, né, em alguma situação da tabela, o salário que está lá, né, a remuneração, melhor dizendo, que está lá, foi inferior, né, essa remuneração foi inferior ao piso salarial profissional, automaticamente tem que ser o piso, porque não pode ser menor, conforme está dizendo aqui e conforme diz também as nossas leis, certo? Então, é apenas um ajuste aqui, caso haja esse problema. Artigo 31A, aqui também pode aparecer com pergunta aqui, muito provável, já vi cair esse tipo de pergunta. O diretor de escola receberá gratificação de chefia, graduada de acordo com o porte da unidade escolar, em que desempenha as suas atribuições da seguinte forma. Então, a linha A aqui, né, do artigo 31A. Olha o que diz a linha A. A escola de pequeno porte, gratificação de 15% sobre o padrão remuneratório do qual está enquadrado seu emprego. Então, o diretor tem uma remuneração lá, né, de acordo com a situação dele, né, de acordo com o grau e com os números lá que ele tem lá, de acordo com a referência dele, e ele vai receber mais 15% se ele tiver numa escola de pequeno porte. Professor, o que é escola de pequeno porte? Provavelmente a secretaria tem lá uma resolução que estabelece o que é de pequeno porte, o que é de médio porte, o que é de grande porte. Número de salas, períodos, o que atende, né? Se atende educação infantil, se atende creche, se atende ensino fundamental, enfim, as prefeituras criam lá um critério para estabelecer, essa é uma escola de pequeno porte, essa é uma escola de médio porte, essa é uma escola de grande porte. E se for de pequeno porte, o diretor ganha 15% sobre o seu padrão remuneratório. E a linha B? Se for de médio porte, gratificação de 20% sobre o padrão remuneratório no qual está enquadrado seu emprego. E se for C, né, escola de grande porte, gratificação de 25% sobre o padrão remuneratório. Então é fácil lembrar isso aqui, gente. Falou de padrão remuneratório, falou de gratificação por chefia, é só você lembrar que a primeira é 15% e depois aumenta de 5%. Né? Então, pequeno porte, 15%. É isso que você precisa lembrar. Aí médio porte é 20 e grande porte é 25. Então, tranquilo, né? Dá para você fazer essa associação aí bem tranquilamente. Artigo 31B. O supervisor escolar fará jus à gratificação de locomoção, né? O supervisor ele tem que ir ali visitar as escolas, enfim, né? E às vezes ele tem ali 8, 7, depende, cada prefeitura faz divisões aí diferentes para a supervisão, destinada à utilização de transporte para diligências nas unidades escolares, quando o desempenho das funções do seu emprego no valor correspondente a 15% sobre o padrão remuneratório inicial. Então, o supervisor, para efeito de gratificação de locomoção, recebe 15%. As bancas adoram perguntar isso aqui, gente. Percentual. Por quê? É fácil você elaborar uma questão assim e você colocar números aí, 25%, né, 30%. Por que eles fazem isso, gente? Por quê? Para verificar se o candidato realmente estudou e leu a lei, né? O que acontece? Um candidato que não leu a lei. Gente, eu sei que um monte de gente vai fazer prova e não lê a lei. Eu já fui fazer várias sem ler.
né? Eu pegava lá, falava, isso não vai dar tempo e não lia. Depois eu parei com essa mania, né? Tem que fazer a prova, tem que pelo menos olhar a lei. Aí o que acontece? Você pega um candidato que não leu, ele vê supervisor, né? 15%, aí é pouco. Aí o cara coloca lá numa alternativa 20, 25, aí ele olha aqui, grande porte 25, né? Ele vai falar, bom, deve ser 25. Então, é muito difícil você chutar quando você não lê uma lei, porque isso muda de município para município. Não existe uma regra fechada, né? Existe um município que é um valor, né? Santana de Parnaíba, por exemplo, não estabelece percentual, estabelece valores, aonde eu sou diretor, para cada escola, que tem uma definição diferente, não se usa esse termo pequeno porte, médio porte, tá? Então, cada prefeitura adota uma fórmula, né? Vamos dizer assim, quando tem essa gratificação, certo? Aqui o supervisor 15%. E tem prefeitura que não tem gratificação de locomoção para supervisor, também tem isso, tá? Artigo 31C. Os integrantes do quadro do magistério municipal farão jus à gratificação de mérito relacionado ao desempenho anual da rede de ensino municipal, cujo montante não será inferior à metade e nem superior ao piso salarial das respectivas tabelas, nos termos da regulamentação a ser editada pelo Poder Executivo. Então essas informações são até importantes para você que vai prestar o concurso e que quer saber como é que funciona lá a rede. Então olha só, eles têm uma gratificação de mérito que é relacionada ao desempenho da rede, provavelmente nas provas aí que são aquelas provas que a rede faz, certo? Então, ele está falando que o montante não é inferior à metade e nem superior a uma vez o piso salarial. Então, isso é importante você saber. Não é inferior à metade e nem superior a uma vez o piso salarial. Guarda isso, porque isso pode cair como pergunta. E o nome disso é gratificação de mérito, tá? As bancas adoram fazer a gratificação de mérito, será de acordo a metade e superior a uma vez. Então eles tiram palavras, vão tentar confundir você. Então não será inferior à metade e nem superior a uma vez o piso salarial das respectivas tabelas, ok? Tranquilo? Artigo 31D. O vice-diretor de escola que substitui o diretor de escola por um período superior a 30 dias terá sua remuneração equiparada de diretor durante o período de substituição. E aqui, gente, ó, as bancas adoram, né? A VUNESP principalmente gosta de contar uma história. João é vice-diretor de uma escola, tal, assim, assim. O diretor teve uma doença, foi afastado. João substituiu o diretor por 32 dias. De acordo com a lei do magistério, artigo 31D, João terá sua remuneração, aí coloca lá as alternativas. Qual que é a correta? Equiparada do diretor, certo? Quando é superior a 30 dias. A banca pode colocar também 29 dias. E aí não é, tá? Porque é superior a 30, certo? Então muita atenção disso, muita atenção nisso. Um período superior a 30 dias para, né, ter a remuneração equiparada à de diretor. Então isso pode cair como pergunta. Artigo 31E. O servidor designado para exercício de funções gratificadas são aquelas funções de chefia, né, normalmente. Funções de chefia encarregadora, isso mesmo, tá, gente? Existe esse termo, é quando você encarrega alguém de alguma coisa. Direção ou cargos de confiança de livre nomeação na Prefeitura de Guarulhos, não sei se eu já expliquei para vocês, as funções de chefias, encarregadora, direção, cargos de livre nomeação, quem nomeia é o gestor, é o prefeito, né? Então ele nomeia lá, fulano João vai ser chefe do ensino fundamental, Pedrinho vai ser chefe da educação infantil, tá? Então, quando da cessação dessa condição, incorporará eventual diferença limitada a 100% entre sua remuneração percorrente decorrente da função original e a base salarial da ocupação transitória da seguinte forma. O que ele está falando aqui? Que se você, durante um tempo, for uma chefia, um cargo de confiança lá, você vai incorporar uma parte disso para o seu salário.
Isso, na maioria das prefeituras, tem caído, viu, gente? Tem acabado, que a gente chama efeito cascata, né? Então, por exemplo, eu fui secretário de educação do meu município. Se eu fosse funcionário público de lá, eu incorporaria lá uma quantidade que, por exemplo, o meu salário no final da gestão lá, né, eu fiquei 6 anos, 6 anos de secretário e mais um outro período em uma outra função que era chefia de gabinete, que era secretário de governo. Então, a incorporação seria quase de R$ 800 por mês, ó, por ano, né? Então, nossa, se eu entrasse ali e tivesse um salário base, sei lá, de 3 e pouco, eu sairia da prefeitura ganhando ali uns R$ 12.000, né? Então, isso cria um monstro, né? É legal para quem ocupou chefia, individualmente mas para a prefeitura isso representa ao longo de anos, né, vários secretários assumindo lá, sendo professores, chefias, tudo isso vai fazendo um efeito cascata e vai criando aqueles funcionários que têm super remuneração. Então é muito polêmico isso, né? Mas aqui em Guarulhos tem. Da seguinte forma, ó, inciso 1, 20% da diferença se completado 2 anos de designação ou nomeação. Então você ficou 2 anos no cargo de chefia lá, você ganha 20% da diferença. 2, 10% da diferença por ano de designação, nomeação a partir do 4º ano. Então, vai decrescendo, né? 2 anos, 20, você ficar 4, 10%, só que isso é acumulando, né? E o 3, 5% a partir do 3º ano para períodos superiores a 6 meses e inferiores a 1 ano, vedados fracionamentos inferiores, tá? Então, gente, isso aqui é que a gente chama de efeito cascata, né? Nas prefeituras. Então, vai criando ali os salários. Mas, enfim, tem aqui, né? Então, 20 completado 2 anos, 10% da diferença por ano de designação a partir do 4º ano e 5% a partir do 3º ano para períodos superiores a 6 meses e inferiores a 1 ano, tá? Olha o detalhe aqui dos 5%. A partir do 3º, superiores a 6 meses e inferiores a 1 ano. Vedado fracionamentos inferiores. Então, se cair alguma pergunta, gente, que não é tão comum cair esse tipo de pergunta, mas vai estar baseado aqui nos percentuais, aqui na regra aqui de 2 anos, 4º ano, né? 5% ligado ao 3º ano para períodos superiores a 6 meses inferiores a 1 ano, a pergunta vai estar em torno dos números aqui, certo? Parágrafo 1. Quando o período de designação ou nomeação for composto por ocupação com bases salariais diversas, a incorporação dar-se-á pela média das bases salariais, respeitadas as regras dos incisos anteriores. Parágrafo 2. A incorporação de que trata esse artigo não comporá a base salarial original para fins de enquadramento na carreira, devendo ser paga de forma destacada. Então, como é que é isso? Lá no teu Olerite vai aparecer a tua remuneração e essa incorporação num código separado, porque essa incorporação não vai compor a tua base salarial, tá? É uma incorporação separada. Isso que a Prefeitura de Guarulhos fez foi para tentar amenizar o efeito cascata, né? Porque quando se incorpora na base salarial, imagina, vou citar o meu caso lá, se eu fosse funcionário, né? Aí saí da prefeitura, meu salário lá R$ 10.000. Se o governo dá 5% sobre uma base de 10 mil, é uma grana, né? Mas para quem ganha pouco, não é nada, né? 5% em cima de 2, 3 mil, não dá nada. Agora 5% em cima de 10 mil, já é um valor um pouco mais considerável. E aí, isso tem um efeito cascata, tá? Então, aqui eles dividiram os códigos, coloca o código lá e coloca separadinho. Mas, mesmo assim, acaba também aumentando aí a folha salarial. Parágrafo 3. É vedada a incorporação de vínculos empregatícios anteriores, exceto em caso de reintegração ao serviço público por decisão judicial, tá? Então, não, se você tinha um emprego anterior e mudou de função, você não pode usar esse teu emprego anterior, a não ser que foi uma reintegração por decisão judicial, tá? 4.
Vou novamente citar meu exemplo aqui. Eu não era funcionário e depois eu me torno funcionário e quero incorporar o período que eu não era, né? Então não pode, tá? 4. Considera-se como remuneração para fins de incorporação de que trata esse artigo todas as parcelas remuneratórias acrescidas ao salário do servidor de forma permanente, certo? Parágrafo 5. O cálculo de incorporação tratada nesse artigo será proporcional à jornada efetivamente praticada pelo servidor. Aqui 2 parágrafos bem tranquilos aqui sobre o modus operandi dessa incorporação, né? Vamos falar aqui, importante esse artigo, cai demais, que é o capítulo 13 da gestão democrática da unidade escolar, que é obrigatória, né? Gestão democrática. Artigo 32. A gestão democrática do ensino público municipal será desenvolvida mediante a organização dos conselhos de escola em cada uma das unidades escolares mantidas pelo município de Guarulhos. É importante você guardar isso, gente. Então, o que ele está falando aqui? Como é que a gestão democrática será desenvolvida? Mediante a organização de quem? Dos conselhos de escola. E aqui a banca pode fazer uma outra pegadinha, colocar que é a APM, colocar que é na lei que está a PM, que está o Grêmio Estudantil. Isso também faz parte da gestão democrática. Só que aí, lembra do meu conselho, você responde de acordo com a lei. Se perguntar sobre a lei do magistério de Guarulhos, artigo 32, o que está falando aqui? A gestão democrática do ensino público será desenvolvida mediante o quê? A organização dos conselhos de escola. Falou de APM aqui? Falou de Grêmio Estudantil? Não. Ah, professor, mas a APM e o Grêmio são instrumentos da gestão democrática. Sim, mas lembre, você responde de acordo com a lei. A pergunta é de acordo com a lei do magistério de Guarulhos, artigo 32? Então você tem que responder conselho de escola, organização dos conselhos de escola. Tudo bem, gente? Isso você tem que entrar na sua cabeça, porque eu vejo muito aluno querendo discutir com a prova. Gente, não discute com a prova. Responda o que a prova pede, tá? Não discuta com a prova. Porque se você quer passar no concurso, obviamente, né? Parágrafo único. Os conselhos de escola deverão contar com a representação dos pais e responsáveis. Olha aqui, o que tem que ter no conselho, né? Representação de pais e responsáveis pelos alunos, de docentes e de outros profissionais que atuam na unidade escolar e terá natureza deliberativa e consultiva, tá? Tem 2 coisas aqui, ó, delibera e de forma consultiva. Não esqueça disso. E também quem participa do conselho de escola. Pode aparecer essa pergunta. Pais responsáveis pelos alunos, docentes e outros profissionais que atuam na unidade escolar. E terá natureza deliberativa e consultiva. Certo? Não esqueça disso. Bem, capítulo 14 dos afastamentos, o artigo 33. Aos integrantes do quadro magistério poderão ser concedidos os seguintes afastamentos. E também cai demais, gente. Afastamento é A VUNESP, por exemplo, adora perguntar sobre afastamento. Gestão democrática, afastamento, jornada de trabalho, temas prediletos aí. Então, inciso 1. Sem prejuízo de remuneração e das demais vantagens do emprego público para a. Prover cargo ou função em comissão na administração municipal. O que é isso, Fábio? Vamos supor que eu sou lá do quadro de magistério de Guarulhos. E aí sou chamado para ser secretário de educação de Guarulhos, né? Então eu vou me afastar do magistério para ocupar a função de secretário. Ah, mas eu não fui chamado para ser secretário de educação, fui chamado para ser secretário de esporte, de assistência social. Então eu fui chamado para ser diretor de finanças, então eu vou ser afastado porque eu vou estar num outro cargo, certo? B. Ocupar função de suporte pedagógico no âmbito da Secretaria de Educação. É o que eu falei aqui, serve o mesmo exemplo. É um setor lá que precisa, você vai ter uma chefia, uma diretoria. C. Participar de simpósios, congressos similares, certames desportivos, culturais e científicos, cursos de aperfeiçoamento ou especialização em instituição credenciada,
com expressa autorização de Secretaria Municipal de Educação. Então, de repente, você é um professor que se destaca, e aí você tem que, né, representar o município num simpósio, num congresso. Pô, já aconteceu comigo na prática, quando eu era secretário de Educação, de gente que, por exemplo, foi ser árbitro na Olimpíada, professor de Educação Física, então foi lá, né, certame desportivo, foi afastado ali, tá na lei aqui, Guarulhos também tem, tá? E a D, exercer mandato de representação sindical. Então, um professor, um diretor, alguém lá, né, da educação, foi ser presidente do sindicato. Então, ele é afastado, né, e está aqui previsto para ser mandato de representação sindical. 2, aqui é sem prejuízo, tá, gente? O que é sem prejuízo? Você continua recebendo a sua remuneração e as demais vantagens do emprego, tá? As demais vantagens. Então, é sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens. É importante você lembrar disso aqui, certo? Porque agora nós vamos ver com prejuízo de remuneração e demais vantagens do emprego público. Aqui é com prejuízo. Frequentar curso de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado por no máximo 24 meses, mas sem prejuízo da contagem de tempo para fins de aposentadoria, caso haja contribuição previdenciária regular nos termos do estabelecido na legislação específica. Então, o professor se afastou para fazer lá o seu mestrado ou doutorado. Continuou recolhendo para aposentadoria. Então, ele não vai, né, se ele tiver a contribuição regular, não será prejudicado nisso, sem esse prejuízo, mas, né, terá lá a questão da remuneração. B, tratamento de assuntos particulares. Estou com um problema pessoal, vou lá, peço um afastamento com prejuízo de remuneração, certo? Para tratar, aí não recebe, né, também não tem as desvantagens do cargo, mas não perde o vínculo, né? Não perde o vínculo. Então, quando você resolver, você pode voltar. É claro que tem um tempo para isso, não pode ser, né, a vida inteira. Tem lá na regulamentação tempo. Parágrafo 1. Os critérios para deferimento dos afastamentos serão estabelecidos em regulamento. Então, existe um regulamento lá que estabelece todos os critérios para que isso seja feito. Parágrafo 2. Os afastamentos a que se refere o caput serão concedidos desde que não haja conflito entre esses e as regras do sistema de previdência ao qual estiver vinculado o integrante do quadro do magistério municipal. Então, sempre, né, obviamente, você não pode afastar se isso ferir lá alguma regra da previdência, né? Então, você não pode contrariar uma lei, certo? Então, é nesse sistema que tem os afastamentos. Agora, vamos entrar na parte final, que é o capítulo 15 das disposições gerais e finais. Então, artigo 34, os empregos, lembrando que eu falei, regime de Guarulhos é CLT, por isso que a gente fala em emprego público, existentes na Secretaria Municipal de Educação, na data de publicação dessa lei, fica com sua denominação e enquadramento na conformidade dos termos do anexo 1 dessa lei, um parágrafo meramente formal aí para explicar os anexos que estão na lei, que são vários, né? Artigo 35. Os integrantes do quadro do magistério municipal, em efetivo exercício em unidades escolares situadas em locais de difícil acesso, farão jus à gratificação adicional de 20% de estímulo à permanência. Isso aqui a bancadora perguntar, hein, gente? E aí ela conta aquela historinha, que tem aquela escola, que é de difícil acesso, né? E aí pergunta, qual é o percentual da gratificação adicional? Aí vai falar 15, 20, 30. E aí, se você não leu a lei, né? Por que às vezes as bancas fazem perguntas assim, tão diretas e objetivas? Falar assim, João trabalha na escola tal. Segundo a lei tal, ele faz jus a uma gratificação adicional aí coloca lá 10, 15, 20, 25, porque o indivíduo que não leu, né? E o que é o concurso, gente? O concurso é selecionar as pessoas, né, em tese, as melhores pessoas para trabalhar na prefeitura.
E assim, se há uma proposta de edital com as regras, com as leis, né, e a pessoa sequer se deu o trabalho de ler, isso já conta negativamente. Aí a banca vai tentar explorar isso. Por isso, né, quando cair essa pergunta para você, você vai saber que o difícil acesso, artigo 35, é 20%. É 20%. Você vai lembrar que eu estou falando, né? Então você vai lembrar disso. Calculada sobre o valor do padrão remuneratório em que estiver enquadrado o emprego, com base em estudos a serem promovidos pelos órgãos técnicos competentes pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, estabelecidos por decreto do Poder Executivo. Quem é que vai estabelecer o que é difícil acesso? A Prefeitura, né, vai estabelecer lá um decreto com as áreas de difícil acesso dentro de critérios que ela vai estabelecer. E aí você tem 20% de estímulo à permanência. Não esqueça disso. Artigo 36. Os integrantes do quadro magistério, portadores de laudo médico expedido por órgão oficial do município, que recomende a readaptação funcional, poderão exercer atividades correlatas às do magistério nas escolas em que se encontra exercício, em outras escolas da rede municipal ou em locais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Educação, ainda que em horário diverso do estabelecido no processo de atribuição de aula, nos termos que vier a ser estabelecido em regulamento. Então é muito normal, gente, nas prefeituras você ter muitas pessoas readaptadas, né? Então aqui estabelece aonde esses readaptados poderão atuar. Pode ser nas escolas, pode ser onde a Secretaria Municipal de Educação fixar, né? Em horário diverso do estabelecido no processo de atribuição de aulas. Importante isso. Artigo 37. Aqui é um artigo meramente formal, que as despesas resultantes da aplicação dessa lei correrão por conta do previsto nas dotações próprias da lei orçamentária, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais necessários às suas execuções nos termos do artigo 40 e a Lei Federal 4.320, 17 de março de 64. Gente, tudo que é gasto na educação existe lá o orçamento, existem os códigos, então o que é para o ensino fundamental, o que é para a educação infantil, o que é para despesas, enfim, tudo tem códigos, né? E aí, às vezes, a gente falava na prefeitura, e acabou o dinheiro daquela ficha, né? Não é que o dinheiro está lá, é o que estava previsto para ser gasto, e aí vamos dizer assim, ó, naquela ficha do EJA estava previsto ser gasto 3 milhões, acabou o dinheiro, precisa continuar, porque o EJA teve mais demanda do que a gente imaginou. E aí como é que faz? Aí precisa, né, fazer um crédito adicional naquela ficha, porque ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não pode sair gastando sem ter o dinheiro, não é o dinheiro, mas a dotação na lei orçamentária. Se lá fala que, e uma coisa é diferente de dotação e do dinheiro em si. Ou às vezes você tem dotação e o município não está arrecadando, aí você tem lá a ficha com 3 milhões, mas não conseguiu arrecadar os 3 milhões ainda. E às vezes você tem a dotação e você gastou toda ela, você tem dinheiro para gastar mais, mas você não tem mais dotação, né? Então você precisa abrir um crédito adicional ali, certo? Isso é para organizar o gasto e as despesas das prefeituras, senão virava aquela loucura, né? Todo mundo fazendo, gastando de qualquer jeito e não é assim, né? Às vezes é loucura também, mas pelo menos existe uma regra para tentar que isso não ocorra. Artigo 39. Fica alterada a denominação de emprego de psicólogo para psicólogo escolar, né? Provavelmente essa alteração aqui foi porque psicólogo é da área da saúde, certo? Quando se coloca psicólogo escolar, é polêmico isso aqui, mas a lei de Guarulhos colocou vincular esse profissional à escola, certo? Parágrafo único. Fica alteradas as denominações do emprego de supervisor de ensino e das funções de assistente diretor de escola e professor coordenador de programas educacionais para supervisor escolar, vice-diretor de escola e coordenador de programas educacionais, respectivamente. Aqui aquela mudança de nome que nós já comentamos lá em outra aula. Artigo 39. As gratificações nos artigos 31, 36 e 35 da presente lei não se incorporarão à remuneração do servidor para nenhum fim ou efeito legal. Olha aqui o corte, né, da incorporação.
a remuneração. Então, tá vendo aquilo que eu comentei? Que isso vem caindo nas prefeituras. Justamente por quê, gente? Porque existe a lei de responsabilidade fiscal e o valor que você gasta com funcionário não pode extrapolar um limite, porque senão a prefeitura começa a ter problemas. Artigo 39, fica alterada a denominação de emprego professor adjunto de educação básica para professor de educação básica, ficando convalidado o provimento das vagas ofertadas através do edital de abertura do concurso público, sendo os mesmos contratados para professor de educação básica. Aqui são as mudanças que foram realizadas. Artigo 39C, após o prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1 do ato das disposições transitórias da presente lei, o emprego de agente de desenvolvimento infantil será extinto na vacância. O que eles fizeram aqui, gente? Eles pegaram um cargo de ADI e extinguiram na vacância. Então, quando sair a última ADI aposentar, ou a última ADI exonerar, ou a última ADI deixar a prefeitura, esse cargo ele não vai mais existir. Ele fica extinto, tá? Muitas prefeituras fazem isso, extinguem o cargo. Por que não pode extinguir agora? Porque senão ia ter que realocar elas em outra função. Então as prefeituras falam extinto na vacância, ou seja, quando sair a última ADI, a última dos moicanos das ADIs, esse cargo deixa de existir na prefeitura de Guarulhos. E artigo 40, essa a lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições do contrário. Parágrafo também meramente tem todas as leis para finalizar. Gente, concluímos, né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Eu gosto muito quando as pessoas comentem para o bem e para o mal, né? Se inscreva no canal, dê sugestões, fala, professor, quero falar, porque aqui o objetivo é ajudar, gente. Então não adianta eu gravar uma coisa que vai 10 pessoas assistirem. Né? Eu quero gravar coisas que realmente vão fazer diferença, e eu fico muito feliz quando as pessoas falam, olha, graças a você, né, consegui passar, consegui acertar tudo, né? Na verdade não é graças a mim não, quem acerta é o candidato, né? Eu só dou uma ajuda, uma orientação, mas quem acerta, todos os méritos de passar, de estudar, são de vocês que estão aí assistindo. A gente aqui só procura ajudar, certo? Então, fico muito feliz aí, né? Sempre estou aí no meio dos concursos. Recentemente estive lá em Araçariguama e aí encontrei as pessoas lá, falaram, muito obrigado, graças ao seu vídeo, né? Mas quem passa são as pessoas. A gente só procura aqui dar nossa contribuição. E eu gosto muito do feedback de vocês para saber o que vocês querem que a gente grave sobre Guarulhos aí, na parte de legislação, para a gente poder ajudar vocês, tá bom? Obrigado e até uma próxima.